Vamos para esse texto, Mateus capítulo 20, versículo 1 ao versículo de número 8. Versículo 1 diz assim: Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar ou contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saiu pela 3ª hora e viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora 6ª, que seria aproximadamente ao meio-dia, procedeu da mesma forma, e saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados, e perguntou-lhes: Por que estão desocupados aqui o dia todo? E responderam: Porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Amém? Assente-se com a sua Bíblia aberta. Esse texto do capítulo 20 de Mateus, ele na verdade tem todo o seu contexto, ou a maior parte do seu contexto está exatamente no capítulo 19 de Mateus, quando Jesus está realizando um diálogo com um jovem rico. Jesus realiza alguns contrapontos a esse jovem rico, e uma das falas de Jesus é exatamente a seguinte: olha, vende tudo que você tem, distribui aos pobres e segue-me. E o texto diz que o jovem rico sai triste demais pelo que ele ouviu, e os discípulos estão ali, ouvindo Jesus. Eles estão percebendo tudo o que está acontecendo. E Pedro faz uma conjectura e uma ligação muito importante. Ele olha para Jesus e diz: Mestre, e nós que deixamos tudo para te seguir, o que será de nós? Ou seja, Pedro está fazendo a leitura de um contexto. Ele tem um jovem rico que acabara de dialogar com Cristo e que nega-se a seguir ao Senhor por conta do crivo que Jesus estabelece a ele. E agora Pedro entende que ele e os demais discípulos tinham deixado tudo para seguir Jesus. Então ele faz essa pergunta interessante: e a gente? Onde nós nos encaixamos nisso? Afinal de contas, nós deixamos tudo. E parece, não é, que a gente tem aqui um Pedro que aumenta um pouco do que ele deixa. A gente deixou tudo, Senhor, para te segui-lo. Onde nós entramos nessa história? O interessante é que Jesus dá uma resposta muito direta a Pedro. Jesus vai dizer o seguinte: ô Pedro, vocês receberão muito mais, e receberão também tronos e a vida eterna. O interessante é que quando o Senhor finaliza essa fala, ele começa a narrar essa parábola. Então a ideia aqui, a proposta desta parábola, de maneira muito direta, não é enfatizar a recompensa por meio de méritos. A ideia dessa parábola, ela reside exatamente na generosidade. Ela não está atrelada sob o quanto nós oferecemos a Deus, e com base no que nós oferecemos, então, há uma certeza de que iremos receber. A ideia desta parábola não é essa. A ideia é exatamente a linha oposta. É trabalhar sobre a generosidade de Deus a partir do princípio em que Ele chama pessoas para estarem com Ele e trabalharem no que aqui a parábola vai chamar de vinha. Tá? Então, quando a gente faz a leitura desta parábola, a primeira consciência, a primeira concepção que precisa estar muito claro à nossa mente é que o Senhor não estará tratando de recompensa a partir de méritos, mas de recompensa por meio de generosidade. E aí o que é interessante
é que o primeiro texto, o primeiro verso desta parábola, traz para a gente uma realidade muito importante. A gente vai entender que Deus, Ele compartilha muitos trabalhos ao homem. Deus tem essa característica de envolver a humanidade e distribuir ao homem funções para que o homem desempenhe. Mas existem algumas tarefas específicas que Deus não delega a ninguém. Ou seja, existem trabalhos que o Senhor compartilha ao homem. Dr. Gilvan abriu essa reunião falando sobre uma ação que eles realizaram. E essa ação que vocês realizaram foi um processo onde Deus compartilhou, conectou-se ao coração de Jessé, Jessé conectou-se ao coração de Deus, envolveu um grupo para irem a um espaço e anunciarem o evangelho. Só que existem algumas outras tarefas que o Senhor não compartilha, tarefas específicas do Senhor. Olha o que esse texto diz. O reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Dentro desse contexto, primeiro século, a gente está falando sobre uma realidade que não havia anúncio em rádio, Instagram, Facebook, dizendo, olha, eu preciso de emprego. Não. Então, de forma muito comum, pela manhã, dentre as 5 ou 6 horas da manhã, os homens que ainda não trabalhavam iam para as praças das cidades ou para os mercados públicos. E ali eles ficavam durante todo o período esperando que alguém fosse até essa localidade e o contratasse. Não havia carteira assinada. A ideia era, eu te pago pelo seu dia de trabalho. Então era comum nas praças ou nos mercados das cidades você ter um grande aglomero de homens que estavam disponíveis para o serviço braçal. Sabendo disso, os encarregados das fazendas, dos vinhedos, iam até essas localidades para realizar a contratação destes homens. Agora, o que o texto inicia nos apontando é exatamente para a realidade de que nesta história que o Senhor está contando, o dono da vinha, ele não envia o seu encarregado para contratar. E aí você pode dizer, talvez ele não tenha encarregado, não é verdade. Porque na sequência do texto, a gente percebe que quando o final do dia chega, o dono da vinha chama o encarregado e diz, avisa os trabalhadores que o dia deles encerrou. Chame-os para que venham receber o que trabalharam. Ou seja, o dono dessa vinha, ele possui um encarregado. Só que ele não o encaminha para a contratação daqueles que trabalhariam na sua vinha. É ele mesmo que levanta pela manhã, que se dispõe a ir até o mercado da cidade e ali realizar a contratação de trabalhadores. Este é um princípio que vai muito contra ao princípio empresarial do mundo atual. A gente vive em um contexto em que, quanto maior for a empresa, menor a possibilidade de você conversar com o dono da empresa. Se você vai, por exemplo, a uma empresa de médio ou de grande porte, ou uma multinacional, você jamais encontrará o dono desta empresa realizando as contratações. Ele possui um RH, ele possui psicólogos que farão todo um processo avaliativo, ou ele possui alguém que tem domínio sobre programa que vai realizar uma análise do perfil de candidatos, realiza essa contratação. E isso acaba de maneira muito direta dispensando a tarefa deste dono de empresa, por exemplo, de se envolver com esse trabalhador. Porque se você for contratar, você precisa sentar, você precisa conhecer a história dessa pessoa.
Você precisa conhecer o contexto. Você precisa conhecer um pouco do porquê ela está ali. E se essa contratação não der certo, você é o responsável pela escolha equivocada. Então é mais fácil você encaminhar esta tarefa para que outro realize. O interessante é que nesse texto, o Senhor, aqui representado, Deus representado pela figura deste dono da vinha, faz exatamente o oposto. É Ele quem vai até a praça e escolhe a dedo aqueles que agora passariam a trabalhar na sua vinha. Isso gera aos nossos corações uma consciência de paz muito grande, pela consciência de que não foi homens que olharam para o nosso perfil e falaram o seguinte: gostei da sua cara, achei legal a sua roupa, gostei da maneira como você fala, eu vou te convidar para vir à minha igreja e fazer parte do grupo de membros dessa congregação. Ô gente, nós até podemos fazer isso de forma informal. A gente pode até, como uma testemunha de Cristo, encontrar alguém e dizer o seguinte: eu quero que você visite a minha igreja ali na rua São Paulo, mas eu preciso ter a consciência que não sou eu quem escolho pessoas para estarem com o Senhor e para fazerem parte desta comunidade. É o Senhor quem realiza este processo de escolha. E graças a Deus por isso, graças a Deus por isso, o próprio Senhor Jesus vai olhar para os seus discípulos e dizer o seguinte: não foram vocês que me escolheram. O que Jesus está fazendo aqui é exatamente trazendo à luz a mentalidade desses discípulos, que, diferente do que acontecia, onde um aluno escolhia o mestre para segui-lo, Jesus está dizendo aos seus discípulos: não foram vocês que me escolheram, não foram vocês que realizaram a análise do currículo do melhor mestre e então optaram a quem seguiriam. Não, fui eu quem escolhi vocês. E Jesus vai um pouquinho além e diz a eles o seguinte: e vos nomeei para que vão e deem frutos. O que Jesus estava dizendo aos seus discípulos é exatamente a realidade, que Ele é um Deus que escolhe, mas não escolhe de modo genérico. Ou seja, lancei a rede, veio muita gente, e eu nem sei quem veio, mas no processo eu vou trabalhando, fazendo as distinções e mandando embora aqueles que eu não quero. Não! O que Jesus está dizendo: sou eu mesmo que escolho. E ao escolher, eu chamo pelo nome. Isso significa que, ao Ele nos escolher para este processo, Ele não nos escolheu por acaso, e Ele também não nos escolheu sem saber dos nossos fracassos ou das nossas fragilidades. Ao Ele escolher você, o João, ao Ele escolher você, a Maria, ao Ele escolher você, o Jason, a Ele escolher você, a Aline, a Ele escolher você, o Pedro, Ele sabia das suas e das minhas fragilidades, das nossas deficiências, dos nossos erros, das nossas incapacidades, e mesmo assim, Ele resolveu nos chamar. Essa parábola inicia exatamente com esta compreensão, a compreensão de que o Senhor não delega a nós a responsabilidade de escolher pessoas, é Ele quem escolhe. Já passou pela sua cabeça que, se fosse dado a você essa oportunidade, talvez muitos que caminham conosco não estariam aqui? Talvez muitos que servem em ministérios específicos não estariam servindo, porque a gente olharia e diria: não gostei, não tem cabelo, ou tem muito cabelo, não gostei, gravata é muito amarela, gostei, é amarela, e aí vai.
É exatamente por isso que Jesus inicia o processo trazendo essa explicação e dizendo: aqueles que Ele chama, é Ele quem chama. Ele não chama pessoas porque outros sugeriram, e Ele também não dá esta tarefa àqueles que Ele chamou, porque isto é algo que Ele realiza no processo da vida. Agora olha a sequência desse texto. Existe uma verdade muito latente aqui. É o crivo sobre aqueles a quem Ele escolhe. Se é o próprio Deus quem escolhe pessoas, a pergunta seria: qual é o crivo que Ele usa para a escolha? Qual é o crivo? Às vezes a gente vai, final de semana, desce brincar com as crianças e tem um campo de futebol e eu fico só olhando. Como eu sou o mais alto e a galerinha toda pequena, os meus filhos são pequenos, eu já de antemão digo: eu vou para o gol. E aí eles começam a fazer os times. Só que os times são exatamente sempre feitos a partir de quem joga melhor ou não. Já está dormindo lá? Está dormindo? E aí o Arthur é ruim de bola, o meu filho, mas demais. Não sei se porque é filho de pastor. E eles escolhem ele um dos primeiros porque eu tô lá e eu vou no gol. E ele sabe que dependendo do time que ele estiver, vai ter influência de resultado. Então ele é um dos primeiros a ser escolhido, mas não porque ele é bom, porque o pai está lá e vai estar no gol. Então eles fazem isso. A percepção é sempre: eu escolho os melhores para estar no meu time. É assim ou não é? É lógico. Quem vai escolher o pior? Eu costumo inclusive ensinar a eles: olha, você não deve escolher apenas o melhor, você deve... Mas eu sei que até eu com os 32, 33 anos tenho dificuldade. Se me der a possibilidade de escolher, claro que eu vou querer os melhores. Agora, o interessante nesse texto, primeiro é exatamente a insistência do dono da vinha. Esse homem, ele é muito insistente, porque ele vai às 6 horas da manhã, ele vai às 9 horas da manhã, ele vai ao meio-dia, ele vai às 3 horas da tarde, ele vai aproximadamente às 5 horas da tarde. Gente, o texto diz que ele vai quase a 1/10 hora, está quase acabando o expediente de trabalho, e mesmo assim ele está indo na praça para contratar homens. E isso, claro, isso mostra para nós a urgência do trabalho e também que havia trabalho para ser realizado. Agora, o que me chama a atenção é que em nenhum momento do texto esse dono da vinha chega no mercado e diz o seguinte: ô gente, tem algum escriba aí? Que eu vim contratar escriba. Não. Às 9 horas da manhã, ele chega e diz: tem alguém aí que sabe manusear bem uma tesoura? Tesourista? Não tem. Então pode ser você. Tem alguém aí que é viticultor, que está desempregado? Não, ele não faz isso. Em nenhum dos momentos em que ele está realizando a contratação na vinha, ele especifica especialistas. Em nenhum desses momentos. Quando você olha o movimento do dono da vinha, ele sempre está buscando uma característica de pessoa, que é o quê? Trabalhador. Ele não procura especialista X, especialista Y. O que ele está procurando é exatamente trabalhadores. Por que, Jason? Porque quando você pensa em especialistas, os especialistas, eles, como a expressão já diz, são especialistas de determinada área. Eu sou especialista do joelho direito, não, eu sou especialista do joelho esquerdo, então eu vou atuar apenas nessa área. Não, eu vou atuar apenas nessa área, porque ele é um especialista.
Agora, o trabalhador, querido, o trabalhador, ele não se preocupa com a área em si onde ele atuará, porque a sua função é servir. Aí olha só que interessante isso, o problema não é ser especialista, o problema é você ser especialista e não ser um trabalhador. Ser um trabalhador é estar disponível a qualquer trabalho. É provável que quando você está viajando, de vez em quando tem algumas placas escrito chapa, e o chapa não se refere a um amigo, ao brother, a um irmão. Chapa ali é exatamente a expressão de alguém que está disponível para qualquer trabalho. Você não vai encontrar um chapa em que você chega e diz para ele: qual é o valor da hora? 50. Ok, eu preciso que descarregue isso aqui. Não, mas isso eu não faço. Como? Então, eu sou chapa, mas eu só quero se for para dar aula. Não, então você não é chapa. Você não encontra isso. Porque um chapa é alguém que está disponível a servir em qualquer função. Em qualquer função. O que esse texto está trazendo à nossa mente é a realidade que eu posso ser alguém que atuo em determinada função no reino de Deus, mas preciso ter a consciência que antes de ser ou de estar desempenhando qualquer função no reino de Deus, eu sou um trabalhador. Então eu posso estar desempenhando uma função de professor, mas se for me dado o trabalho de servir no estacionamento da igreja em um evento, eu estarei lá. A pessoa pode ser um ministro de louvor. O Juan está aqui cantando na terça-feira, mas de repente a gente pode dizer: Juan, será que hoje você pode ir para o culto infantil e ser o professor do culto? Não, Jason, eu sou só o ministro de louvor dessa igreja e eu não vou para o culto infantil. Você é um especialista, mas não é um trabalhador. Pastor, eu apenas eu lidero o ministério de homens, e eu sou um grande líder de homens nessa igreja, eu movimento pessoas, eu gero conexões, eu sou um líder de homens nessa igreja. Ok, mas nesse final de semana, a gente precisa que você esteja vendendo ali na cantina. E aí, se ele for um trabalhador, ele dirá: ótimo, vou para a cantina vender. Mas se ele for um especialista, ele dirá: não, veja bem, eu sou um grande líder, vamos colocar outro. É exatamente por isso que no reino de Deus, o Senhor, Ele não busca especialistas para servirem no seu reino, Ele busca trabalhadores, porque trabalhadores estão dispostos a trabalhar independente da área. Ele pode ser um pregador, ele pode ser um cantor, ele pode ser um líder, ele pode ser um técnico, ele pode ser um ministro, mas quando houver uma necessidade de trabalho, ele está disponível para servir. Pergunte para esse irmão que está do seu lado: você é um especialista ou um trabalhador? Pergunte para ele. Não é preciso sujar as mãos. Você é quem? O Doe Suas Férias, a gente vive muito isso, não é? No Doe Suas Férias. O pessoal aí sabe muito bem. Tem alguns que vão na empolgação, que é vendido uma história errada para eles, e eles vão na empolgação de que... E aí de repente eles são escalados para trabalhar na construção durante a semana. Em um dos anos que nós estava um jovem todo empolgado no primeiro dia, mas todo empolgado. Mas não haviam contado direito para ele como era o Doe, que de fato era um Doe. E ele primeiro começou a trabalhar no evangelismo. De manhã foi para o evangelismo. Chegou de meio-dia, período que a gente estava no CTM Vida.
Chegou de meio-dia e ele nos procurou e disse: então, eu tenho um problema na coluna, eu não posso ficar no evangelismo caminhando a manhã toda, distribuindo folhetos de casa em casa. Você não pode? Não, não posso. Não, ok. Então você vai ajudar no bazar. Tá roupa. Ele foi para o bazar. 18 horas, ele aparece de novo e diz: eu tenho rinite. Não dá, não dá. E aí a gente foi percebendo que o que ele queria mesmo era estar no ministério infantil. Porque no ministério infantil tinha muitas meninas. E a gente disse: não, então você vai para a construção. Não, mas não, na construção nem que você fique levando água. Mas agora que a gente descobriu, você não vai para o ministério infantil. Porque ele queria servir, mas na função que ele escolhesse. E não naquela que havia necessidade. E isso é uma grande diferença. O Senhor, quando está relatando essa parábola, Ele traz para nós essa consciência que Deus, Ele não busca pessoas para funções específicas. Ele busca trabalhadores, molda e os prepara para áreas em que eles podem servir. Mas eles sempre terão a consciência que quando forem chamados, podem estar e serem deslocados para outras áreas. Agora olha a sequência, nessa parábola, nós temos uma compreensão muito clara de que é o Senhor quem escolhe, Ele escolhe trabalhadores, só que Ele não é um proprietário injusto. Ele não é um proprietário injusto. Perceba que no verso 8 ele vai dizer o seguinte: ao cair da tarde, o dono daquela vinha chamou o seu administrador e disse: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário. É importante nós termos essa compreensão que o Senhor que nos chamou e que envolveu-nos em processos de trabalho, onde nós estamos doando a nossa vida, as nossas vocações, os nossos dons, Ele não é um Deus injusto. Ele é um Deus que recompensa cada trabalhador pelo trabalho realizado. Ele recompensa. Jesus está ensinando nessa parábola que o nosso Deus, Ele é justo. Ele é justo. Só que a grande questão aqui é a verdade que existe muitas vezes uma compreensão errônea sobre a recompensa divina. Jason, se Deus recompensa, então eu quero receber tudo aqui e agora. Afinal de contas, eu estou trabalhando muito, eu estou suando demais. Eu já realizei muitas coisas durante a minha vida, de vida cristã, e até agora eu não recebi nada. E a gente vai percebendo que existe uma compreensão totalmente equivocada sobre recompensa. Equivocada. Pessoas que acreditam que porque serviram, porque ofereceram o seu tempo, os seus esforços, a sua dedicação, agora precisam ser recompensadas. Eles finalizam um evento e se no final desse evento eles não receberem os aplausos, o tapa nas costas, os elogios, eles saem frustrados. Ninguém me reconhece nessa igreja. Olha o quanto eu trabalhei, olha o quanto eu me empenhei nesta função e ninguém me deu nenhum chocolate da Cacau Show. E eu estou indignado com isso. As pessoas não me notam, e eu estou até pensando em mover uma ação trabalhista, porque eu estou trabalhando muito e não recebo nada. Quando não muito, outros se indignam com o próprio Senhor. Depois de longo tempo de trabalho, se indignam porque acreditam que receberiam dádivas, receberiam presentes, receberiam recompensas e acabam não recebendo e se frustram. Mas a gente não pode esquecer de uma das falas de Paulo. Quando Paulo está escrevendo aos cristãos de Colossos, ele vai dizer o seguinte: tenha consciência de que receberemos do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que você está servindo.
Ou seja, eu preciso ter essa consciência de que todas as minhas ações, todos os meus movimentos, todo o meu trabalho, todo o meu empenho, todo o meu esforço, ele não é a homens, ele não é a instituição, ele não é a uma nomenclatura, ele não é a uma posição, ele é ao Senhor. E se é ao Senhor, eu preciso ter a consciência que uma instituição pode ser agradecida, mas a recompensa é somente o Senhor, é somente o Senhor. E o que eu preciso ter consciência é que esta recompensa, ela não está e não será com base nos meus méritos, mas na generosidade. Porque o dono desta vinha, ele realiza algo de maneira muito proposital, muito proposital. O texto diz que ele realiza contratações, alguns começaram às 6 da manhã, outro às 9, outro ao meio-dia, e teve uma galera que chegou quase ao final do expediente. Se trabalhou 1 hora, foi muito. Agora a orientação do dono da vinha é que a recompensa iniciasse-se por aqueles que começaram a trabalhar por último. Então pensa comigo. O cara chega a 1 hora para finalizar o expediente, o outro já está trabalhando durante 10 horas e agora eles vão para o pagamento. Então, gente, eu estou aqui, comecei às 6 horas e eu estou só olhando. Aí o administrador puxa 1 denário e entrega para aqueles que trabalharam nem 1 hora. Eu não sei você, mas isso é muito meu, não seu. Eu sou muito pecador nisso. Mas se eu trabalhei 10 horas e eu olho o outro que trabalhou 1 hora, e o que trabalhou 1 hora recebeu R$100, eu trabalhei 10 horas assim, isso na minha mente, eu faço uma conta rápida. Eu vou sair daqui com quanto? Com R$1.000. Tem mais pecadores aí comigo. É uma conta simples. Esse cara trabalhou 1 hora, R$100. Eu trabalhei 10 horas, R$1.000. O resto do ano está resolvido. E ele continua pagando. Só que esses trabalhadores percebem que os seguintes da fila também recebem 1 denário. Os outros também recebem 1 denário. E a preocupação aumenta. Quando eles chegam, o texto diz que eles também recebem 1 denário. E quando eles recebem 1 denário, eles ficam indignados. É como o assembleiano que vai para a fila comprar o pastel e quando chega descobre que acabou nele. E fica possuído por uma ira santa. Esses caras ficaram indignados e o texto diz que eles começaram a murmurar entre si. Eu sei que a gente não faz isso. Foi os trabalhadores que fizeram isso. Você viu? Fulano trabalhou 1 hora e recebeu 1 denário. E a gente está aqui desde as 6 da manhã. Olha as minhas mãos como estão calejadas. O suor no meu rosto. 1 denário apenas. O que ele acha que é? Só que o texto é incrível. O texto nos diz que, então, o dono da vinha chama eles. O que está acontecendo? Você é injusto, porque a gente trabalhou demais aqui e recebemos a mesma recompensa que estes que trabalharam apenas 1 hora. E ele diz, mas espera aí, eu não sei... O corona chegou aqui, mas eu ainda estou tendo consciência. E se eu não me lembro bem, eu acertei com vocês quando os contratei. Quanto mesmo? 1 denário. Quanto mesmo? Sabe? 1 denário. 1 denário. Eu paguei menos? Não. Eu paguei menos? Não. Eu sou injusto? Não. O que o Senhor está ensinando aqui? O Senhor está ensinando que Ele é justo com aqueles que trabalham, mas Ele também é generoso.
Ele foi generoso com aqueles que chegaram no final do processo e receberam. E Ele foi justo com aqueles que estavam trabalhando desde o início do processo. Sabe o que é isso? Tem pessoas aqui, por exemplo, que já estão nessa igreja há 40 anos. Tem alguém aí que está nos 40 anos aqui? Aqui nessa igreja há 40, eu sei que tem, irmão Rubens ficou com a mão assim meio, mas irmão Lemos aí já passou dos 70, né? Mas irmã Rosane. E tem alguns outros que estão chegando agora, faz um ano, faz alguns meses, e o Senhor chamou eles para esse processo, Tem alguns aqui que não tem nem um aninho, tem um aninho já, não, nem tem um aninho ainda pequeno ali, né? Quase dois, então tá, chegou no processo. E eu preciso ter a compreensão que aqueles que estão há 50 anos não significa que eles terão assim já uma casona maior lá no céu, né? Uma mansão, enquanto esse outros aqui terá assim uma taperinha. Quem te ensinou isso? Isso é lei da meritocracia, isso é lei de princípio terreno. Eu preciso ter a compreensão que o nosso Senhor, Ele trabalha de forma generosa para conosco. Porque afinal de contas, como eu realizo o processo de medição de trabalho? Como eu consigo olhar para alguém que está há 50 anos, como eu posso medir os seus 50 anos de trabalho? Como? Qual é a fita métrica? Qual é o peso? Qual é a medida? Como que eu faço isso? É impossível. É impossível. Apenas Ele pode medir. É por isso que Ele não age de acordo com méritos, mas com generosidade. O cunho dessa parábola é exatamente esta, a realidade de que todas as minhas ações, os meus movimentos, todos os meus trabalhos terá uma recompensa, mas ela não será com base em méritos, mas na generosidade daquele que me chamou para este processo. Porque afinal de contas, pensa comigo, o Senhor me chamou, então eu preciso receber uma grande recompensa pelos meus trabalhos. Mas eu pergunto a você, esse talento que você desenvolve é seu mesmo? Foi você quem fez esse talento? Esse dom, essa capacidade que você possui, essa capacidade foi você que inventou e criou-a? Não. Todos os nossos movimentos, todos os nossos desenvolvimentos, todas as potencialidades, os nossos dons e propósitos e talentos só acontecem porque o Senhor resolveu dar a nós. Então tudo que Ele faz é a partir da sua generosidade. Caminhando para a gente finalizar nessa noite, é Ele quem chama. E isso traz a minha consciência de que Ele nos envolve em processos, Ele nos recompensa. Mas essa parábola, ela tem uma tônica apocalíptica ao final dela. Porque ela surge com uma mensagem de que todo o trabalho que teve início também terá um fim. Perceba que o texto vai dizer que ao cair da tarde, o dono da vinha chama o administrador e diz: avise os trabalhadores que o tempo de serviço encerrou, que o trabalho chegou ao fim. Pode chamá-los para a prestação de contas. Esse texto, ele traz para a gente esta consciência de movimento, de que a nossa jornada de trabalho aqui, ela tem prazo de validade. Sabia disso? Quando o Senhor nos chamou para este processo de vida, a gente bateu o cartão. Alguns 10 para as 8, outro às 8, outro às 9, alguns em 90, outros em 2000, outros em 70.
bater o cartão de entrada. Mas existe uma realidade nessa parábola, é sobre a consciência de que um dia os meus trabalhos chegarão ao fim. Ou seja, eu preciso ter a consciência de que eu não usarei os meus dons para sempre, eu não precisarei dos meus talentos para sempre, eu não precisarei exercer a minha vocação sempre. Eu preciso ter a consciência de que eu hoje estou servindo, eu hoje estou trabalhando nessa vinha que é a igreja, que é reino, eu hoje estou usando os meus dons, usando os meus talentos, ou não, mas significa que um dia o Senhor dirá a mim: hoje é o último dia, passa no escritório e a gente fecha a conta hoje, e a partir desse dia a enxada é solta das mãos, a foice, os folhetos, o microfone, as obras, elas encerram. Eu preciso ter essa consciência de que há um prazo de validade, e a grande questão é: de fato eu estou me esforçando? De fato eu estou trabalhando? De fato eu estou me dedicando? Porque haverá um dia em que o Senhor me chamará e dirá: eu não preciso mais dos seus trabalhos. Se coloque de pé nessa noite. Eu não sei há quanto tempo você está trabalhando, eu não sei. Eu não sei em que área você está exercendo a sua vocação, eu não sei. Eu não sei qual é o dom, eu não sei qual é o talento que você está desenvolvendo, que você está desempenhando, eu não sei. Mas o Senhor te lembra nessa noite: você não trabalhará por toda a eternidade. Esse trabalho encerrará. Esse trabalho encerrará. Esse dom que você possui na eternidade, o Senhor não precisa dele. Esse talento que você possui, o Senhor não precisará dele na eternidade. Então entenda que essa parábola é uma chamada apocalíptica no final para a gente, dizendo o seguinte: o Senhor te chamou, o Senhor te envolveu nesse processo, nessa caminhada, o Senhor te concedeu dons e talentos, você é um trabalhador do reino, você é alguém que está envolvido, você é alguém que serve, você é alguém que será recompensado, mas precisa ter a consciência de que o seu trabalho um dia chegará ao fim. Eu lembro de um testemunho, talvez você já ouviu isso. Uma jovem está na igreja, e em um mover de Deus missionário, ela sente uma vocação para ir e servir a povos não alcançados, e de maneira muito audível e clara, ela entende que o Senhor a está chamando, mas naquele mover missionário, ela diz para Deus: Senhor, eu gostaria muito de ir, eu gostaria muito de me derramar, mas tem só um detalhe, eu ainda não sou casada. Se eu for casada é melhor, nós seremos dois, um sustentará o outro, ajudará o outro. O tempo passa, o Senhor prepara para essa jovem um moço, e os dois casam, a cerimônia acontece, eles agora estão felizes. E em um período em que ela está orando, Deus novamente move e a lembra de que há um chamado a ser cumprido, e que ela tem pessoas para alcançar em uma localidade. E ela diz: Senhor, nós casamos há pouco tempo e nós queremos tantos filhos, deixa os filhos chegarem, depois que os filhos chegarem a gente vai, porque aí nós estaremos completos. Os meses e anos passam, os filhos chegam, os filhos crescem, e agora, quando
os filhos já estão grandes, Deus a chama novamente e diz: há um propósito com a sua vida, há um grupo de pessoas não alcançadas que precisam de você. E essa mulher agora casada com filhos já grandes diz para o Senhor: ah, Senhor, deixe agora que a gente case os meus filhos, e então a gente vai, porque aí eles já estarão casados. Depois de um tempo os filhos casam, e agora apenas o casal está na casa, e novamente o Senhor a impulsiona. O Senhor se apresenta a ela e diz: há um grupo de pessoas que está esperando você, esperando a sua voz, as suas mãos, os seus pés, os seus movimentos. E ela diz: Senhor, os filhos acabaram de casar e os primeiros netos estão chegando. Espere um pouquinho mais, e então eu irei. Eu quero pelo menos pegá-los nos braços e dar os primeiros carinhos de avó, e depois eu vou. Os netos chegam, ela abraça, embala-os, só que ela não ouve mais a voz do Senhor. Passa-se mais um período, seu esposo morre. Passa-se mais um período, um AVC. Ela vai para o hospital, entre a vida e a morte, mas sai do hospital, um lado paralisado. E quando ela sai do hospital, ela pede os filhos: eu quero que vocês me levem para a igreja, e não se preocupem quando vocês irão me buscar, porque eu tenho uma conversa mal resolvida com Deus e eu preciso resolver. E ela vai com muita dificuldade. Ela senta em um dos bancos e ela diz: eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não falar comigo. E ela chora e se derrama, e ela está dizendo: Senhor, eis-me aqui, me envie. Eu sei que já passou muitas coisas, mas eu ainda tenho voz, eu ainda tenho um lado que pode ser mexido, movido, eu quero ir. E depois de muito tempo, aquela mesma voz que falou com ela desde a mais tenra idade, ela agora ouve novamente. E ela se adianta a essa voz e diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, eu quero ir. E aquela mesma voz acolhe ela, mas diz: o seu tempo passou. Eu te chamei enquanto havia tempo, mas você deixou o seu tempo passar. Levantarei outro e enviarei no seu lugar, mas requererei o sangue daqueles das tuas mãos. Essa história traz para nós a consciência de que nós não temos todo o tempo do mundo. Isso é mentira do diabo. É uma narrativa criada para que a gente se acomode, diga: gente, eu sou novo, eu sou um cara forte. E você percebeu que muitos homens e mulheres fortes foram levados pelo corona, que muitos homens e mulheres fortes essa noite tombarão. E o Senhor nos chama dizendo: ainda há tempo. Ainda há tempo de você usar os seus dons, de você usar os seus talentos. Ainda há tempo de você movimentar-se e servir no reino. Ainda há tempo. Feche seus olhos onde você está. Abrace alguém. Pastor Dave, chega aqui, você vai orar pela gente. Abrace alguém, abrace alguém, abrace alguém. Abrace um irmão, abrace uma irmã. Talvez existem algumas coisas que estão impedindo você de servir, de se derramar, de levar os seus dons e talentos a uma capacidade, a um tempo, a um nível maior. O Senhor está dizendo: você não tem todo o tempo do mundo. Derrame-se diante de mim enquanto há